PUC São Paulo. Eu, Rafaela Campano e minha colega Isadora Rodrigues apresentaremos o Jornal de Nossas Casas. Nesta edição, você verá economia. Afrouxamento das medidas de isolamento esquenta o comércio e o turismo. Entenda de que forma as empresas e estabelecimentos estão reabrindo de forma segura. Educação. Escolas reabrem e colocam em dúvida a segurança dos estudantes. Governo recebe críticas sobre a atuação no ensino público. Esporte. Muitos são contra, porém clubes querem a reabertura dos estádios. A importância da saúde física e mental durante a quarentena. Meios alternativos de se cuidar estão em alta. Esportes eletrônicos ganham mais espaço na grande mídia. O mercado dos games continua avançando. E muito mais aqui no PUC News. Com as arquibancadas vazias, os jogos de futebol substituem o grito da torcida por um silêncio que é sentido pelos jogadores. No futebol, todos sabem da importância de jogar com a torcida empurrando e apoiando os jogadores. A partida fica com um aspecto de mais disputa, de mais animação. O fator casa é extremamente importante. Mas na pandemia, isso teve que mudar. Para manter a saúde em primeiro lugar, a torcida teve que ser afastada dos estádios e os jogos começaram a ser feitos em portões fechados. Com certeza, o torcedor sente falta de ir ao campo para apoiar o seu time, mas esse fato não é diferente apenas para eles. Os jogadores também sentem o desafio da situação. Questão, tipo assim, jogar fora de casa faz muita diferença, porque o fator mando de campo também atrapalha muito, porque com a ajuda da torcida, a equipe adversária sempre vem um pouco mais com o pé atrás, né, com medo de jogar fora de casa. Atualmente, sem torcida, já tira a responsabilidade de quem está jogando em casa também de vencer, mas também favorece a equipe que vai jogar contra, porque não tem pressão nenhuma da torcida, né? A diferença é que você não consegue ouvir nada vindo da arquibancada, né? Um canto, um batuque, alguma coisa assim, um xingamento ou um grito da torcida. Mas dentro do campo é muito diferente. Você consegue escutar todas as orientações, você consegue escutar tudo que está acontecendo à sua volta para se comunicar com seus companheiros de equipe mais tranquilo, você não precisa ficar gritando, fazendo muito gesto. É um silêncio que às vezes dentro de campo ajuda um pouco. Mas o retorno aos estádios pode estar perto. A CBF e os clubes da Série A começaram a especular sobre a volta da torcida. Contudo, esse é um assunto que divide opiniões, visto que estamos no meio de uma pandemia. Todos queremos o futebol da maneira como era antes, com estádios lotados e jogos intensos. Mas no momento, é importante colocar a saúde em primeiro lugar. No isolamento social, cresce a busca por jogos digitais. E tentando suprir essa demanda, a Copa do Mundo de Rainbow Six é anunciada para o segundo trimestre de 2021, prometendo uma nova experiência aos espectadores e jogadores do game. Com a paralisação dos esportes por todo o mundo por causa da Covid-19, o que restou para os amantes da adrenalina foram os campeonatos online e os jogos digitais. Tendo um aumento considerável nas buscas e acessos, o mundo dos esportes cresceu em todos os aspectos possíveis em 2020 e tende a crescer ainda mais. Jogar videogame é uma mistura de sensações, né? Até porque tem dia que você pode estar triste, aí você vai jogar, se diverte, dá risada. E isso dá um up, né, no seu dia. Eu acredito que muitos brasileiros, não só brasileiros, a população mundial se ligou mais no mundo dos videogames do que dos esportes tradicionais, né? Tendo em vista que você continua com aquela necessidade de ver competição e não podia ver, porque os esportes tradicionais estavam inviáveis. Então, na minha visão, isso abriu um leque muito grande para equipes, patrocinadores e novos negócios também. Por ser um ambiente de constante inovação,
Os jogadores muitas vezes clamam por essas mudanças, e uma dessas novidades vem em um dos jogos mais famosos do cenário, o Rainbow Six. A Ubisoft, desenvolvedora do jogo, anunciou recentemente a Copa do Mundo do game que acontecerá no ano que vem. Ela terá um total de 45 seleções de todo o mundo e, já classificada, a seleção brasileira vem como uma das favoritas para levar o campeonato. Foi muito bem recebido pela comunidade e não vou negar que o meu objetivo é participar de alguma forma na Copa do Mundo. Mas vou seguindo com o meu trabalho. Com o afrouxamento das medidas de distanciamento, academias de CrossFit reabrem por todo o Brasil e retomam suas atividades. As academias de CrossFit finalmente conseguiram voltar a abrir as portas e a receber o público nessa pandemia. Entretanto, alguns cuidados e recomendações estão sendo seguidos para garantir a continuação das atividades. Dentre elas, as mais importantes são que todos usem máscara o tempo todo dentro da dependência da academia, além de levarem sua própria garrafinha de água e realizarem a limpeza de todos os materiais utilizados após o treino. O horário foi outra coisa bem afetada pela pandemia. As academias estão podendo funcionar apenas de 6 a 8 horas por dia e com um número reduzido de alunos por aula. Correr na rua é um hábito que está voltando, e os cuidados com ele também. A recente entrada no município de São Paulo na fase verde está sendo acompanhada com a maior reabertura de estabelecimentos que antes permaneciam fechados por riscos de contaminação. Academias já retomaram as atividades, mas e o principal esporte de rua, a corrida? O Conselho Regional de Educação Física preparou um protocolo de volta à corrida de rua, permitindo não uso de máscaras durante as atividades físicas, mas ressaltou que os corredores não devem participar de aglomerações e devem fazer seu trajeto dentro de um raio de 1 km de suas casas. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, reiterou que não recomenda a utilização de máscaras ao praticar atividades físicas, pois podem promover um aumento de micro-organismos em contato com o sol excessivo e dificuldade em respirar. O Conselho Regional também passou algumas diretrizes para evitar o contágio desnecessário, como, por exemplo, correr sozinho e manter pelo menos uma distância segura de 5 metros de outros corredores e de outras pessoas. Também se deve evitar ao máximo o compartilhamento de garrafinhas d'água, panos e lenços, para diminuir a chance de contágio através das gotículas de suor. A Federação Paulista de Atletismo, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, produziu um protocolo defendendo a testagem de participantes nas futuras provas de atletismo, e assim permitindo a retirada das máscaras apenas quando dada a largada. Mas o governo estadual ainda mantém obrigatório a utilização de máscaras durante saídas ao ar livre. A multa ainda está estipulada em R$ 524 para quem não estiver usando em vias públicas e estabelecimentos comerciais. As máscaras mais confortáveis para uso atlético, as mais recomendadas, são as bandanas tubulares e as máscaras Knit, com filtro removível. Gilberto Polizio, grande entusiasta do esporte de corrida de rua e maratonista, nos conta sobre como o Covid-19 afetou o seu cotidiano e principalmente sua rotina de atividades físicas. A pandemia a gente teve que mudar todos os planos de corrida para esse ano, a partir do momento que nenhuma prova foi realizada. Então, realmente quebrou alguns planos, ainda mais quando a gente concilia a corrida, a viagem, o turismo. Realmente teve que ser adiado para o próximo ano. Para poder manter a atividade física, eu alterei totalmente os meus horários, né? Onde eu corria às 6 horas da manhã, eu passei a correr às 5 da manhã, procurando sempre lugares mais vazios, ruas sem qualquer movimento, para que não houvesse risco para mim e para outras pessoas. Procurei correr realmente em horários e locais em que não houvesse qualquer movimento. Ou se houvesse pouco movimento, sempre me esquivando de qualquer proximidade com as pessoas. Tão logo terminasse o exercício, voltava a colocar a máscara. O que teve que ser pausado foi a atividade de reforço muscular e tudo mais, que aí eu dependia de academia e isso não pôde ser feito.
Após 4 meses de fechamento, academias de musculação reabrem, mantendo rigoroso sistema de segurança sanitária. Estabelecimentos de ginástica retomaram suas atividades de acordo com os critérios de proteção e segurança fundamentados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Após permanecerem fechados durante 4 meses, do dia 18 de março ao dia 13 de julho, as academias da Grande São Paulo estão seguindo as medidas detalhadas no protocolo, publicado no Diário Oficial pelo governador Bruno Covas. Bom, aqui a gente estabelecemos em quadrantes, né? Cada quadrante tem seu treino montado, né? O aluno chega na recepção, diz o que vai treinar, já tem os treinos todos em cada quadrante certinho. O aluno, dependendo do que ele for treinar, vai se direcionar até o quadrante e já vai fazer o treino. Imediatamente, assim que o aluno terminar o treino, a gente vai colocar um cone onde foi feito o treino do aluno, para que a gente possa limpar toda a região que ele treinou. Então, cada aluno fica no seu determinado quadrante e não se movimenta pela academia, certo? Aí, feito isso, depois que limpar, aí tem 10 minutos depois que a gente limpa, o aluno retorna, outro aluno retorna para poder treinar, né, no mesmo espaço que já tinha outro aluno antes. E fica tudo bem organizado, bem limpinho, tem limite de alunos, né, tudo contado, não pode ultrapassar os limites. Por que tem menos alunos? Então, muitos alunos ainda estão com medo de treinar e muitos alunos estão trabalhando de home office, né, que boa parte das empresas aqui, a gente tinha alunos que trabalhavam aqui próximo. E como está tudo trabalhando de casa, eles não estão vindo treinar. Não sai de casa só para vir treinar. E boa parte deles estão com medo também, né? Reaberta há 3 meses, muitas academias vêm apresentando um número consideravelmente menor de frequentadores em comparação com a época pré-pandemia, mesmo adotando todas as medidas de segurança fundamentadas pela OMS para proteger os alunos e os funcionários. Confrontados pelo temor justificado pela situação de insegurança sanitária e risco de vida, muitos preferem permanecer em casa ao voltarem a frequentar os estabelecimentos esportivos. As academias capacitaram-se para retomar as atividades físicas de grande importância para a saúde, mas com a vida ameaçada pelo vírus, muitas pessoas permanecem em suas casas. A luta para descobrir uma vacina e para enfrentar a realidade de medo e constante ameaça de contaminação pela Covid-19 não para, e nós que nela vivemos escolhemos vencer, escolhemos lutar. Em meio à quarentena, o diálogo sobre os cuidados da saúde mental foram cada vez mais importantes, e isso também repercutiu no meio esportivo. Estar acostumado com o sentimento de competir não é algo fácil. Por isso, cada vez mais os esportes e as equipes estão contando com apoio psicológico para seus jogadores e técnicos. A saúde mental é tão complexa quanto a física. É feito um trabalho a longo prazo e requer foco. O trabalho consiste em acostumar os atletas com a pressão, a tirar o peso de disputar grandes decisões e garantir o prazer e a diversão durante os jogos. Portanto, o ponto-chave falado por profissionais da área é que essa psicologia não se aplica somente em momentos que os times estão mal, pois afinal, mais difícil que chegar ao topo é se manter lá. Os campeonatos pararam, porém vão voltar. A manutenção do preparo físico será uma peça-chave após o período de paralisação. Durante a quarentena, o futebol ficou parado, mas não significa que os atletas deixaram de se esforçar. Para manter o preparo físico, jogadores de diversos clubes do mundo continuaram seus treinos da maneira que podiam. Afinal, eles sabiam que uma hora ou outra o futebol iria voltar e teriam que estar preparados para a rotina de jogos. Agora, com o retorno de diversos campeonatos pelo mundo, será possível ver quem realmente treinou durante a quarentena. O calendário não irá ajudar os atletas. Jogos a cada 2 dias serão extremamente desgastantes, e só quem mantiver a boa forma física conseguirá enfrentar essa sequência. Do álcool em gel às máscaras. A volta às aulas em São Paulo é marcada pelas incertezas. Com os portões fechados, as escolas se preparam para receber os alunos depois de 8 meses tendo aulas online. A flexibilização da quarentena em São Paulo tornou possível a reabertura das escolas para as aulas presenciais. O anúncio foi dado por João Dória. O plano e a data mantidos. Volta às aulas em 7 de outubro.
Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para autorização da abertura nas suas cidades. Com menos de 2 meses para o final do ano letivo, o material escolar aparece agora com uma nova roupagem. Com álcool em gel e máscaras, a ordem do dia nas escolas é o distanciamento. Minha escola adotou um protocolo com medidas de segurança, então eles disponibilizaram totens de álcool em gel em toda a instituição, o uso de máscaras obrigatório durante toda a permanência no colégio, os tapetes sanitizantes e a aferição da temperatura na entrada, o distanciamento entre carteiras na sala de aula e na quadra durante a realização de atividades físicas, o bebedouro disponível apenas para garrafinha e o número reduzido de alunos, professores e funcionários. Mas apesar de todas as medidas, ainda há quem seja apreensivo com a volta às aulas. Eu acho que nós temos que ser bastante precavidos, bastante cuidadosos, primeiramente com relação, é lógico, com a vida dos outros, respeito à vida dos outros, no caso, as crianças, né, as principais envolvidas nesse cenário, e segundo, os profissionais que irão retornar. Então, eu acho que a principal responsabilidade é por parte das autoridades, principalmente nas escolas mais periféricas, mais afastadas. Eu não sei se esse cuidado de fato está sendo tomado. A preocupação da professora se torna ainda mais alarmante quando pegamos alguns números. Segundo um estudo realizado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 93,4% das unidades escolares no estado de São Paulo teriam ainda que se adequar para obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 m recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É um desafio, e nesse desafio eu acho que todos, pais, educadores, como eu já disse, governantes, autoridades, têm que estar munidos de responsabilidade e de mãos dadas. Eu acho que nós poderemos sim vencer esse desafio. Que, apesar de não ter sido do jeito que a gente queria, foi um terceiro que vai ficar marcado. O governo estadual recebe duras críticas pelo retorno das atividades do ensino público infantil. O vazio ocupou as salas de aula durante mais de 6 meses de suspensão das atividades escolares. Agora, o governo estadual planeja a reabertura das escolas com base nos novos registros de Covid-19, seguindo protocolos de saúde para conter a contaminação. No ensino fundamental, a volta está programada para o dia 3 de novembro. Essa volta, ela precisa ser pensada em relação à idade também. Até pela questão do amadurecimento da criança. Uma criança de 8 anos, ela não vai ter esse autocontrole de usar máscara, de lavar a mão, de não pegar no corrimão, de não pegar no amigo. Realmente, com crianças menores, eu não aconselho e não acredito que vai dar certo. Então, questão do número de alunos, isso é óbvio, né, que tem que acontecer, até porque antigamente, mesmo sem o coronavírus, isso já deveria acontecer, até para você dar uma prioridade maior para as crianças. Então, a gente tem umas salas muito cheias, muito lotadas. Então, eu acho que com os maiores, tomando esses protocolos, eu acho até que dá. Com os menores, não. Então, vai que nem eu tenho uma turma de 5 anos à tarde. Primeira coisa, a hora que o aluno, eu sei que a primeira coisa que ele me vê, ele vai querer me abraçar. Após o governo estadual modificar os critérios de flexibilização, a Grande São Paulo entra na fase verde da pandemia. A reabertura das escolas amplia o questionamento sobre o distanciamento social e a desigualdade de acesso dentro da sala de aula. Não são todos os alunos que têm aparelhos eletrônicos ou rede de internet em suas residências, mas poucos conseguirão retornar às atividades escolares sem colocar os familiares em risco. O questionamento dos profissionais da área é se o empenho não deveria ser para o planejamento da educação em 2021. Estamos indo com segurança, buscando proteger vidas, mas sem abrir mão da premissa de que atividades presenciais são fundamentais na educação. No online já estão tendo alguns probleminhas que não é o não online que vai resolver. Não é o presencial que vai resolver esses problemas, mas assim como no presencial a gente tem problemas nas escolas, no recurso pedagógico, nos recursos didáticos, nas estratégias que o professor faz, no online também isso vai acontecer, sempre reavaliando as estratégias, assim como acontece no presencial. Gente, imagina chegar com aquele negócio no rosto, né? E não posso deixar a criança chegar perto de mim. Você tem que entrar e falar, não chega perto, não pode. Meu Deus do céu! Imagina o trauma que você pode causar para essa criança.
A proximidade e aglomeração dos alunos nas escolas públicas de São Paulo antes da pandemia parecem fazer parte de outra realidade. Professores da rede municipal de ensino falam das dificuldades de trabalhar em casa em tempos de pandemia. Após a paralisação das aulas, professores e alunos enfrentam desafios e dificuldades diárias para manter a rotina de estudos. A pandemia do novo coronavírus alterou a dinâmica das escolas, que estão tendo que realizar atividades à distância desde meados de março. Essas mudanças exigem que educadores ajustem suas rotinas de casa em nova forma de trabalho. As dificuldades que encontramos foi o fato de não encontrarmos as crianças, né? A localização dos responsáveis. Tivemos que ir atrás, tivemos que ir de porta em porta, procurando os alunos para que eles pudessem participar das aulas remotas. Acesso à internet, né? Que muitos não possuem, muito menos aparelhos eletrônicos. Muitas vezes é um aparelho eletrônico para 3, 4 filhos, inclusive os pais. E a participação dos pais também, porque mesmo tendo os aparelhos, tendo acesso à internet, ainda falta um pouco de interesse a respeito dos pais. A adaptação inicialmente foi difícil, né? Ficamos assustados, ficamos com medo, porque ninguém esperava por isso, né? Nem nós, nem pais, nem alunos, enfim. Foi desafiadora, né? Tivemos que usar nossa criatividade, muita criatividade, né? Reinventar nossas práticas. E as crianças no início, elas gostaram bastante, porque elas têm uma afinidade com a tecnologia, né? Elas gostam bastante. Mas, com o passar do tempo, elas foram ficando angustiadas, porque elas queriam estar com os amiguinhos, estar com os professores, né? Então elas se sentiram um pouco inseguras, e os pais também. Assim como a professora Patrícia, muitos educadores, para evitar que os alunos sejam prejudicados, criaram diversas formas e estratégias de ensino à distância, para que todos possam continuar estudando durante o período de quarentena. O professor de dança nas escolas municipais de Francisco Morato, Delano Dias, conta sobre sua rotina e dificuldades enfrentadas em relação às suas aulas práticas à distância e como enxerga o pós-pandemia para suas aulas. Com eles eu criei uma rotina de que, pelo WhatsApp, funcionam minhas aulas, eu tenho mais 5 turmas. Então eu mando as atividades pelo WhatsApp. Eu inicio sempre na segunda-feira, eu mando a atividade, eu gravo, filmo por nível, né, de cada turma, mando e eles têm uma semana, depende do número de coisas que eu dou para eles fazerem, né? Eles têm uma semana para fazer, filmar e me mandar. Já é difícil presencialmente, você dispersa muito rápido. Imagina dentro de casa, com televisão, podendo brincar. Então, pelo menos eu tento mandar toda semana para eles uma nova atividade. Eu acho que pós-pandemia, tudo vai ter que ser revisto, né? Essas aulas que foram dadas, que para mim foram perdidas, acho que voltar conteúdo. Então, acho que pós-pandemia, eu tenho que sentar e resolver como que vai ser esse ensino de novo, do que já foi dado, porque, né, conteúdo perdido. Pela primeira vez em 50 anos, festa de Iemanjá na Praia Grande não poderá ser realizada. Marcados pela coletividade e intenso contato físico, os rituais de terreiros de Umbanda e Candomblé estão passando por um processo de adaptação ao isolamento social. Muitos tiveram de alterar o cronograma de suas atividades religiosas para evitar a contaminação ao coronavírus. Foi o que aconteceu com a tradicional festa de Iemanjá. Segundo o comunicado dado pela Prefeitura de Praia Grande, juntamente com a Federação de Umbanda e Candomblé, a celebração, que acontece há mais de 50 anos e é uma das maiores da cidade, teve seu cancelamento publicado seguindo as normas estabelecidas pelos decretos estadual e municipal. O festejo, que aconteceria entre os dias 5 e 12 de dezembro deste ano, não tem uma nova data para ser realizado. Alterando o padrão de desfiles de lingerie, Rihanna lança o volume 2 da sua nova coleção de moda íntima. Rihanna ainda não lançou o tão pedido álbum novo, mas, com todos os desafios da pandemia do coronavírus, a cantora, atriz e empresária lançou o segundo desfile da sua marca de lingerie, Savage Confetti. Vivi, dolce vita, mi mandita duro dinamita, tatuada de pie hasta la nuca, vestida de negro como Kika. Vivi,
così non c'è vita. Mi manda tá duro. A cantora promoveu um verdadeiro show de diversidade e inclusão, com a participação de celebridades e performances de artistas para apresentar a coleção Outono 2021. Savage é algo que me faz sentir poderosa. É todos os tipos de corpo, todos os formatos. É muito inclusivo e eu amo e aprecio muito isso. Eu sinto que posso fazer parte disso. Eu estou focada em fazer mulheres e homens se sentirem convidados e bem-vindos nessa coleção. Savage Fenty é um espaço seguro para todo mundo. O desfile contou com a participação de Lizzo, India Moore, Paris Hilton, Rico Nasty, Chika, Willow Smith e muito mais. Mulheres confiantes de qualquer tamanho, cor, formato. Sua atitude é o que te faz Savage. O desfile Savage Fenty Volume 2 está disponível na Amazon Prime Video a partir do dia 2 de outubro. Mesmo com a pandemia, o público não deixou de consumir arte, embora buscando meios seguros de fazer isso. As artes buscam novas formas para divulgar seus conteúdos durante a pandemia. A SP Arte, principal feira de arte da América Latina, decidiu utilizar a internet na edição de 2020. O SP Art Viewing Room permite que o público possa ler, ouvir e assistir a curiosidades sobre os artistas e as obras exibidas. Outra inovação foi o Drive-Thru Art. Nesse novo formato inédito, um galpão foi adaptado para receber a amostra com obras de 18 artistas contemporâneos. Durante a pandemia, as artes são um refúgio para aguentar essa realidade caótica. Fé e pandemia. Com o relaxamento nas restrições da quarentena, paróquia na Zona Sul retoma a rotina das celebrações com lista de espera para o devoto. As celebrações na paróquia Santa Rosa de Lima, na Zona Sul de São Paulo, voltaram a acontecer com uma redução de 50% no número de fiéis. Hoje eles recebem ao todo 95 pessoas para as missas, respeitando o distanciamento de 1,5 metro de uma cadeira para outra, medição de temperatura e distribuição de álcool em gel na entrada. Para participar, é necessário entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp da paróquia e deixar seu nome na lista. A agenda abre toda segunda-feira e algumas missas, como a de Cura e Libertação, que ocorre toda quarta-feira, possuem lista de espera. Presente em quase todas as casas dos brasileiros, a televisão, o mais famoso eletrodoméstico do país, completa 70 anos. Há exatamente 70 anos, a televisão nascia em território nacional. O mais famoso eletrodoméstico do país foi trazido pelo magnata da imprensa, Assis Chateaubriand, que à época era dono de jornais, rádios e diários associados. Foi assim que nasceu a TV Tupi, no dia 18 de setembro de 1950. Inaugurada somente com uma câmera, a TV Tupi abriu caminho para diversos outros sistemas de televisão, como as Emissoras Unidas, a TV Excelsior e, posteriormente, a Rede Globo. De acordo com o último censo do IBGE, cerca de 97,2% dos domicílios no país possuem um aparelho televisivo. A fotografia na pandemia. Um olhar diferente da crise de hoje. Já fazem quase 7 meses desde o primeiro anúncio do governador João Dória sobre a quarentena em São Paulo. Desde então, fotógrafos tiveram que se reinventar para continuar produzindo, com a necessidade de estar em contato com a arte. Após algumas semanas em casa, ensaios online e autorretrato se popularizaram e os fotógrafos começaram a tentar, como é o caso de Daisy Santos. Eu queria testar porque vi muitas pessoas fazendo. Eu achei que poderia ser uma oportunidade também. Falei, vou tentar. Eu achei difícil porque você tem que falar exatamente assim, você tem que ficar, quando você tá cara a cara com a pessoa é muito diferente, né? Você pode falar, não, faz isso. Na câmera, às vezes você fala, vira um pouquinho, a pessoa vira pro outro lado. É muito, muito, muito complicado. Para mim não rolou muito porque não é muito meu estilo. Essas são algumas das imagens que Daisy fez por videochamada. Foi uma experiência de aprendizado nessa nova realidade que vivemos. E os autorretratos foram feitos com as coisas que tinham em casa.
esse negócio de autorretrato. Eu vi muita gente fazendo autorretrato. Falei, esse negócio de ficar mostrando minha cara, eu não curto muito. Mas aí isso me ajudou também a me ver diferente. Então eu comecei a olhar referências. Raquel Veronese está fotografando desde o último mês. Porém, com o isolamento social, os eventos que ela mais gosta de fotografar foram interrompidos. Eu gosto muito de fotografar coisas espontâneas, shows, coisas que as pessoas estão fazendo, sabe? Evento, eu gosto muito dessa espontaneidade. Agora eu tô fazendo alguns ensaios, né? Eu voltei a fazer e os cuidados, assim, é o que a gente tem para fazer, né? O cliente até pode tirar a máscara, né? Porque vai fazer um negócio de máscara. Mas, assim, a minha máscara não sai do meu rosto. Às vezes fica até difícil, porque eu uso óculos, aí tem a lente, aí embaça tudo. Mas é por um bem maior, né? E álcool em gel sempre. A reinvenção de práticas artísticas se tornou comum em tempos de isolamento social, principalmente porque a arte é um respiro para muitas pessoas. A fotografia, ela me tirou de um turbilhão de coisas, assim, de eu olhar para volta e editando, sabe? Lembrando como eu estava feliz fazendo aquilo. Então é uma das coisas que eu mais amo. Eu praticamente respiro fotografia. E aí eu não desisto por conta disso. Hortas em casa. Remédio para se distrair na quarentena é cultivar o seu próprio alimento. Durante a pandemia, diversos hábitos tiveram de ser ressignificados. Um deles foi o hábito alimentar. Diversas famílias e lares optaram por cultivar o seu próprio alimento, seja num espaço maior, numa horta desse tamanho, ou mesmo num vaso. Os alimentos cultivados por conta própria podem ser uma opção mais segura, menos custosa e mais divertida durante a pandemia. É uma opção, inclusive, de passatempo entre as famílias. Não perca no próximo bloco a retomada da economia e os problemas das nossas cidades. Quais as medidas que os integrantes do Judiciário, um dos setores fundamentais para o funcionamento do país, tomaram para continuar o trabalho na quarentena? O sistema judiciário brasileiro foi um dos primeiros a paralisar seus serviços no início da pandemia. Com isso, praticamente todos os escritórios levaram seu ambiente de trabalho para dentro das casas dos funcionários, dando início, assim, ao chamado home office. Entretanto, mesmo com a flexibilização da quarentena, alguns escritórios já adotaram esse modo de serviço permanentemente. Os fóruns, há alguns meses parados, já adotaram formas de realizar audiências online pela plataforma do Teams, além de montar estruturas em casas de juízes e em presídios para que as audiências possam ocorrer tranquilamente online. A gente vai conversar aqui um pouco com a Raíssa, que é advogada tributarista, que trabalha mais com a parte consultiva e tudo mais. E ela vai explicar um pouco sobre o home office, como está sendo a experiência dela. Me conta um pouco como seu escritório tem conseguido prosperar, ou pelo menos se manter na pandemia. Como que tá as coisas? Não faz grande diferença o trabalho no escritório e em home office. A gente faz basicamente a mesma coisa lá e aqui. Então, o trabalho continua igual. A gente faz as mesmas coisas e a gente está conseguindo clientes novos, então tá tudo indo muito bem. E como está sendo a experiência do home office? Está sendo boa ou não? Eu tô adorando. Eu trabalho na Vila Olímpia e moro em São Caetano, então é uma viagem todo dia, quando tem que ir pra lá. Então, pra mim, tá sendo ótimo, porque A diminuição das contas e o aumento das contratações durante a pandemia mostrou que o home office veio para ficar no sistema judiciário. Mas será que esse sistema vai realmente durar ou vai ser só durante esse período? Vamos conversar agora com a advogada trabalhista Débora Sinac, que vai nos contar um pouco sobre esse sistema. O que você mais sentiu durante esse home office? Bom, no geral, eu acho que eu senti mudanças positivas e negativas. No que diz respeito à justiça em si, eu acho que foi muito bom. Apesar dos processos já serem digitais na Justiça do Trabalho, e isso facilitou com certeza muito mais para a gente prestar esse trabalho em home office, havia muita resistência dos magistrados quanto a alguns procedimentos que a gente já tinha previsão, por exemplo, audiência telepresencial ou oitiva específica de alguma testemunha de modo virtual.
ainda tinha muita resistência dos magistrados quanto a isso. Quase 3 meses após a paralisação do break dos apps, entregadores ainda buscam melhores condições de trabalho. Desde o começo da pandemia, os entregadores de aplicativos ganharam ainda mais as ruas e avenidas de São Paulo. Na cidade, são cerca de 70 mil trabalhadores, um número que vem crescendo desde março deste ano. E hoje muita gente ficou desempregada, muita gente não conseguiu arranjar emprego, então todo mundo optou por trabalhar no aplicativo. A situação desses profissionais é precária. Trabalham em média 16 horas por dia e não possuem benefícios básicos. Alegam também que a remuneração caiu drasticamente com a pandemia e que muitas dessas empresas não dispõem de equipamentos de proteção. Nenhum suporte, elas só dão as entregas pra gente, mas suporte mesmo, nada. Reivindicando melhores condições de trabalho, entregadores organizaram em julho deste ano a manifestação chamada Break dos Apps. Entre as exigências estão a melhoria na remuneração por entrega, equipamentos de proteção para trabalhar com segurança durante a pandemia, apoio contra acidentes, além do fim de programas de pontos. Buscam também a ajuda de autoridades para pressionar os empresários desses aplicativos. Segurança pra gente, né? Algum tipo de segurança, não sei, porque querendo ou não a gente está refém de, não só a gente, né, todo mundo, mas a gente que trabalha com esse tipo de entrega, né? A gente precisa tanto de segurança do aplicativo, tanto como pública também. Isso, então tem vários pontos a melhorar aí. Mas se eu for pontuar a segurança, acho que é a melhor coisa. Quase 3 meses após a paralisação, entregadores ainda buscam melhores condições de trabalho. Não teve nada não, falaram que ia melhorar, mas piorou, acho que foi mais. Baixou mais as entregas. E pressionam o governo pela aprovação do projeto de lei do deputado Ivan Valente do PSOL, que prevê seguro contra acidentes e por doença contagiosa pago pelas empresas de delivery, além do fornecimento de equipamentos de proteção e auxílio financeiro aos trabalhadores infectados pela Covid-19. Governo implementa a campanha para a proteção de outras doenças além da Covid-19. Estamos em frente ao USAF, Unidade da Saúde da Família, para lembrar da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação que seguirá até o dia 30 de outubro. Cada campanha está voltada para um público-alvo, sendo a da poliomielite para crianças entre 1 a 5 anos e a da multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos que não foram imunizadas ou que não estão com a caderneta completa. Serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegerão contra 20 doenças, entre elas a paralisia infantil, tuberculose, tétano, hepatite A, B, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. Profissionais autônomos da saúde são forçados a se adaptar diante das dificuldades impostas pelo novo vírus que afeta todo mundo. Para cada forma de home office existe uma nova adaptação. Para cada situação, um acordo. E para os trabalhadores autônomos da saúde, a situação não é diferente, pois trabalhar o corpo à distância pode ser um grande desafio para esses profissionais. É o caso do fisioterapeuta Max Will, que desde março atende à distância por videochamadas os seus pacientes. E aquilo que poderia se mostrar como um movimento simples ou uma atividade comum, nem sempre se apresenta como imaginamos. Quando você está com o paciente, você coloca a mão e ajuda ele a fazer os primeiros movimentos, até que ele consiga fazer por ele mesmo. Quando você está por vídeo, só dando um comando verbal, às vezes o paciente não entende aquilo que você quer. A pandemia exigiu dos profissionais autônomos da saúde um novo jeito de lidar com o bem-estar humano. Para a psicoterapeuta Priscila, além de um celular e uma boa conexão com a internet, a organização, a rotina e a privacidade ainda se mostram essenciais para o cumprimento das atividades diárias. Fundamental é um espaço de sigilo. Então, o psicólogo, né, ele trabalha com sigilo, estando no consultório, isso é algo óbvio, e estando em casa também, né, eu preciso escolher um lugar em que eu mantenha o sigilo do paciente. Acredito que o fone de ouvido ele também é fundamental. E se para alguns profissionais o home office foi a única opção, para outros a situação pode ser bem mais complicada do que uma videochamada. Para o dentista Jarlin, a possibilidade de trabalhar em casa tem sido nula desde junho. Os motivos vão desde as contas a pagar até a cobrança de alguns pacientes para a volta do atendimento presencial. A quarentena, cara, ela se deu pelo motivo mais de saúde mesmo, né? Estava no início da pandemia, uma forma de resguardar, né? A mim, os familiares.
né? Porém, o retorno ao trabalho se deu pela necessidade financeira e a cobrança de alguns pacientes também, né, que gostaria de finalizar os trabalhos que foram iniciados antes da quarentena, né, e as necessidades financeiras, né, as contas não deixam de vir, independente da pandemia. A proposta de reforma tributária resulta em aumento na desigualdade de acesso à leitura. Durante a quarentena, os livros ganharam mais visibilidade. Esse período em casa nos fez repensar o tempo. O mês de julho registrou um aumento nas vendas em relação ao ano passado, porém, o mercado ainda enfrenta dificuldades, já que a população brasileira tem um baixo índice de leitores e as livrarias físicas estão em crise. O mundo editorial foi abalado com a proposta de reforma tributária do governo federal, que prevê o fim da isenção de contribuição para os livros. O cálculo da alíquota é de 12% para o novo imposto. A Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Escritores de Livros e a Associação Brasileira de Escritores de Livros Escolares publicaram um manifesto em defesa do livro, em que se posicionaram contrárias à mudança. Para as instituições, essa cobrança aumentaria a desigualdade de acesso ao conhecimento e à cultura. Contrariando medidas de segurança da OMS, Organização Mundial da Saúde, a reabertura do poupa-tempo gera filas e aglomerações. A reabertura gradual de poupa-tempos no estado de São Paulo gerou aglomerações em algumas unidades, com longas filas e confusões nos atendimentos. Apesar do governo estadual ter disponibilizado online cerca de 50% dos serviços prestados pelo órgão, usuários disseram terem sentido dificuldades na hora de renovar documentos e agendar horários através das plataformas digitais. Mais de 250 mil serviços foram realizados de forma presencial durante o primeiro mês de reabertura. Os serviços mais procurados foram os relacionados a RGs e CNHs. O número de desempregados fica cada vez maior. A alternativa encontrada tem sido abrir seu próprio negócio. No primeiro semestre desse ano, o número de empresas que fecharam devido à pandemia do coronavírus foi de aproximadamente 522 mil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número recorde desde 1995, quando a pesquisa começou a ser divulgada. Ao todo, são mais de 9 milhões de pessoas desempregadas, 3 milhões só nos primeiros 4 meses de pandemia. Muitas delas precisaram se reinventar para continuar se sustentando. A alternativa que alguns acharam foi abrir seu próprio negócio. Foi o caso de Mariane Oliveira, que após perder seu emprego devido a um corte no quadro de funcionários, viu uma oportunidade perfeita para iniciar um dos seus sonhos, abrir uma loja de acessórios, a Ela Mais Bonita, que atualmente conta com um perfil no Instagram e clientes fiéis. Acho que a maior dificuldade é você pensar onde comprar tal coisa, um dia, onde não ir, ninguém te fala nada, né? Quem tem um ouro não quer contar. A hamburgueria que leva o nome do bairro que mora, na zona sul de São Paulo, a Celestial Burger, foi idealizada por 4 amigos que antes da pandemia já queriam se aventurar no ramo alimentício. Eu lembro como se fosse ontem, no primeiro final de semana. A gente comprou certa quantidade de carne, pensando, a gente não vai vender muito, então a gente acabou deixando um monte de cliente na mão por conta que, então acredito eu que essa foi a maior dificuldade do começo. A falta de planejamento, e a falta de pensar que o negócio ia bombar. Então, a maior dificuldade sempre é o começo, sempre é o primeiro passo. Matheus começou seu brechó semanas antes da pandemia começar. O receio de perder seus clientes pela dificuldade nas entregas foi grande, mas com a divulgação do perfil do negócio, viu seus seguidores mais que dobrarem. Um dia tava eu e minha namorada que ela sempre me ajudou, e aí ela pegou e falou, nossa, daqui a pouco você vai ter mais seguidor no Instagram da sua loja do que no seu normal. Eu falei, normal, tipo, eu não tenho muito seguidor, mas tá bom, né? Aí daqui a pouco passou, daqui a pouco dobrou, aí daqui a pouco foi passando, aí eu comecei a falar, mano, o que tá acontecendo de proporções? Mas como conquistar seus próprios clientes e não desistir logo no começo? Eles nos contam um segredo. Pra mim, a maior questão de confiança mesmo, de conquistar a confiança, foram os feedbacks e assim foi crescendo mais. No dia que eu comecei, eu fiz um vídeo inicial falando o que eu estava fazendo, e a partir daí muitas amigas, inclusive você até, compartilhou
né, essa minha ideia, esse meu novo Instagram, esse meu novo perfil, e foi a partir daí, né? Basicamente foram as amigas, foi compartilhando nas suas redes sociais, e também o meu engajamento de todos os dias, de falar sobre o meu produto, de aparecer, que eu acho muito importante quando o empreendedor ele aparece, sabe? A gente só aprende na prática mesmo, né? A gente aprende vivendo. Então, eu mesmo não vou dar, tipo, vamos supor, vou comprar 10 quilos de carne para 3 dias. Pô, eu sei que se aquela carne não vender nos 3 dias, ela vai estragar, então no prejuízo já vai entrar no começo. Então, é melhor entrar com esse resguardo do que você entrar com a cabeça muito, o nariz muito em pé, entendeu? Boom em meio à crise. Construção civil gera milhares de emprego e fatura alto apesar da pandemia. Com a economia do país e do mundo impactadas pela pandemia, todos os setores entraram em crise. Porém, mantida em funcionamento durante o período de isolamento social, a construção civil seguiu um fluxo de crescimento que promete ser o melhor dos últimos tempos. No momento em que tantos setores foram paralisados, a construção civil teve sinal verde para continuar com suas atividades. E essa decisão, avaliada como positiva do ponto de vista econômico, acabou surtindo um grande efeito social, em especial na geração de emprego e renda aos trabalhadores. Na fase verde do plano, São Paulo, a capital paulista, tem reabertura expressiva de cinemas. O complexo Cinemark soma agora 18 unidades em atividade. Cinemas voltam com força e o complexo Cinemark possui 18 unidades abertas na capital paulista. De acordo com o decreto de sinal verde do atual governador do estado de São Paulo, João Dória, o setor cultural volta a funcionar a partir do dia 15 e 16 de outubro deste ano. De início, a programação será um pouco tímida, exibindo filmes de caráter nacional e internacional de alta bilheteria, como Central do Brasil e Armas em Jogo, do ator Daniel Radcliffe. Os cinemas estarão seguindo todas as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde do Estado de São Paulo e da OMS para receberem os seus visitantes neste período de pandemia. Surge uma nova onda de procura por restaurantes na capital de São Paulo. Depois de 2 meses da reabertura dos bares e restaurantes na capital, a procura no final de semana e feriado é grande, como podemos ver no Mais Burguinho, restaurante localizado na zona sul de São Paulo. Com mais de 2 horas de fila de espera, o público persiste para uma diversão no feriado. Entregas em domicílio. As redes de delivery se expandem pelo Brasil durante a pandemia. Os deliveries tiveram aumento de aproximadamente 100% desde o início da pandemia. A Delivery Center, rede integrada de entrega alocada em shoppings e centros comerciais, que surgiu em 2016 na cidade de São Paulo e Porto Alegre, teve sua expansão durante a pandemia para mais de 12 cidades no Brasil. Entre elas temos Paraná, Goiânia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Amazonas. O mercado de animais domésticos. Estabelecimentos voltados para o cuidado dos pets cresce exponencialmente durante a crise da saúde. Variedade de produtos é o que não falta no mundo dos pets. E hoje a gente vai descobrir por que esse ramo de negócio não sofreu grandes abalos durante a pandemia. Assim, essa área de pets na pandemia cresceu bastante. Ao contrário de outras áreas, evoluiu bastante. Até porque muita gente, casal solteiro que ficou em casa, além de ter filho, preferiu ter um cachorro. Então a gente ficou muito tempo aqui sem cachorro pela demanda mesmo, pela procura mesmo. Neste pet shop em Budas Artes, São Paulo, a área é compartilhada entre diversos vendedores. Os cães, das mais variadas raças, são exibidos aqui, para aqueles consumidores ávidos pela companhia canina. Apesar da pandemia e da falta de movimento no início desse período, o pet shop percebeu uma mudança significativa de comportamento dos consumidores. O movimento foi bem fraco, mas eu acho assim que a partir do mês seguinte, as pessoas já estavam tão cansadas, tão saturadas de ficar em casa, que eles ficaram vendo tudo que estava faltando, tudo que eles queriam e resolveram sair e comprar tudo de uma vez. E para a venda de filhotes aqui, cresceu bastante. O mercado de pets não deixou de lucrar durante a pandemia. Pelo contrário, a demanda aumentou e os preços foram lá para cima. A explicação se dá pelo fato de os consumidores estarem dentro de suas casas
e perceberem que a companhia de um animalzinho não seria nada mal. O preço, né, no pico da pandemia estava lá em cima, agora que tá dando uma abaixada de novo, uma caída. E quais cachorros vocês oferecem, assim, quais raças vocês oferecem? Nossa, que a gente trabalha com todo tipo de raça. Tá. Basset, Cocker, York, cachorro do último momento é Splits. Entendi. Tem algum que sai mais procurado, você acha? No momento, Shih Tzu e Splits. Entendi. Você acha que tem alguma razão específica ou porque todo mundo tá no apartamento? Como é que é? Acho que são duas raças que é fácil criar dentro de casa, né? As pessoas estão vindo mais atrás, todo fim de semana tem uma venda muito boa de filhote. Então eu acho que está crescendo bastante. Durante feriados e finais de semana, o número de turistas no litoral paulista ultrapassa anos anteriores, desrespeitando o distanciamento social e cuidados contra o coronavírus. Quilômetros de rodovias lotadas, parecendo até as festas de fim de ano. Porém, isso foi no último feriadão de Independência, onde o número de turistas foi até maior que o ano passado. As praias de todo o litoral paulista ficaram cheias. O problema é que ainda estamos em uma pandemia, e apesar da flexibilização das regras, isso não descarta os cuidados necessários. As aglomerações e a falta do uso de máscaras foi bem perceptível, parecendo até que as coisas estão normais. O descumprimento das recomendações da OMS pela população preocupa os governantes municipais e estaduais, já que teremos novos feriadões e o resultado do último não foi muito bom. A região da Baixada Santista estava em queda nos números de casos durante 3 semanas, até que 15 dias depois do feriado de Independência, os números voltaram a subir, uma indicação clara que o coronavírus ainda está por aí. Mudanças na linha do metrô. CPTM faz alterações nas novas estações da linha 7 Rubi. Após 10 anos de espera, a nova estação da linha 7 Rubi da CPTM passará por novas alterações nos trajetos entre Francisco Morato e Jundiaí. A empresa anunciou alterações para diminuir os intervalos entre os trens. Segundo a CPTM, essa modificação irá reduzir a viagem até a capital em aproximadamente 10 minutos. Mais de 22 mil passageiros saem do trajeto de Jundiaí até São Paulo, todos os dias. Essa alteração também diminui o tempo do usuário nas plataformas. O decreto municipal permite que bares e restaurantes fechem 1 hora mais tarde. A entrada nos estabelecimentos, no entanto, só será permitida até as 22 horas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou na última semana um decreto permitindo que bares e restaurantes fechem 1 hora mais tarde. Mas a entrada só vai até as 22 horas. E o limite de 60% de ocupação ainda continua vigente. O anúncio vem junto com a passagem do município para a fase verde do Plano São Paulo, plano de contingenciamento formulado pelo governo estadual. Foi divulgado pelo governador João Dória nesta última sexta-feira, dia 9 de outubro. Os horários de shopping centers também foram modificados e agora podem fechar até às 22 horas. Com altas temperaturas e negligência com os clientes, filas dos bancos ao ar livre crescem cada vez mais durante a pandemia. As filas parecem não ter fim. Em um espaço reduzido e lotado que contraria as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, o descaso das agências fica evidente. Nem todos usam máscaras e a proximidade das pessoas é incentivada pelos funcionários do banco, que procuram diminuir os espaços nas filas. Os idosos e gestantes parecem ser os que mais sofrem com o calor e falta de atendimento. Em outubro, com temperaturas históricas chegando a atingir 37 graus em uma tarde, a espera de mais de 3 horas no sol não é uma exceção. Os clientes apontam que, por conta da quantidade de pessoas, eles nem sempre conseguem resolver os assuntos no banco em um único dia, se expondo ao novo coronavírus em meio ao descaso. A falta de informações sobre a situação dentro dos presídios gera críticas, indicando falta de cuidado com a população carcerária. A situação nos presídios durante a pandemia de coronavírus se tornou mais crítica do que já era. Com celas superlotadas, falta de itens básicos de higiene e desrespeito aos direitos humanos, os números de infecção crescem mais rapidamente do que na população em geral. A falta de dados e informações sobre a realidade dentro dos centros prisionais evidencia o descaso com a população carcerária. São Paulo é o estado que possui o maior número de presos no país e lidera os números da Covid-19. A subnotificação também é muito grande. Depredação de escola pública de ensino fundamental
tem causado transtornos aos moradores do bairro Chácara Cruzeiro do Sul, na zona leste de São Paulo. Desde a suspensão das aulas em março, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme de Almeida, localizada no bairro Chácara Cruzeiro do Sul, na região leste de São Paulo, tem sofrido constantes ataques à sua propriedade, como sucessivos arrombamentos de um dos portões da escola que dá acesso à quadra. A principal queixa dos moradores da região não é o fato do espaço ser usado para a prática de esportes, como o futebol, mas a falta de vigilância e segurança durante o período noturno. Vitor Antico, para a PUC News. A Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, está padronizando suas principais ruas. As obras, no entanto, acabaram causando alguns transtornos para a população. Calçada de pedras brancas e asfalto de tijolos vermelhos. Características fáceis de reconhecer nessa rua tão movimentada aqui em Praia Grande, no litoral paulista. Um lugar famoso por ser diferente. E quem olha nem imagina que é assim que vai ficar essa rua daqui. A Rua Tupi, localizada no bairro da Vila Tupi, está só o barro por causa dessa obra da prefeitura que já dura 3 meses. O planejamento é de reformar ela até o fim, deixando igual aquela outra de tijolos vermelhos e pedras brancas. Os moradores estão até ansiosos para que a rua fique logo mais bonita. A gente espera que venha uma coisa melhor, que seja melhor pra gente aqui, né? Tem uns transtornos que tem, mas para ficar bom, tudo é válido, né? A reforma não vai trazer melhorias só para quem vive aqui, mas já está trazendo para os que estão trabalhando. A área da construção civil se manteve ativa, mesmo durante a pandemia, e os operários reconhecem isso. É um local aberto, né? Então ninguém fica, não tem aglomeração, não tem nada. Então pra gente foi bem tranquilo. A parte aqui mesmo, no campo mesmo da obra aqui, pra gente não afetou em nada. Pelo contrário, até foi melhor que nós não paramos, ninguém correu risco de perder emprego, não foi... Pra gente foi ótimo. Mas nem tudo é um mar de rosas. A rua está fechada e impossibilitada de tráfego de carros, às vezes mesmo que se more lá. Inclusive, flagramos um carro andando pela calçada para poder entrar em seu prédio. A gente não pode sair nem entrar com o carro, a gente vai fazer compra, não pode chegar com o carro na nossa porta. Além disso, a obra também está trocando as tubulações de água e esgoto do local, e alguns moradores acabam sofrendo com isso. Fiquei uns dias sem água, isso causou um transtorno grande, porque eu tenho criança, a gente tem que fazer serviços domésticos. De qualquer forma, a renovação da Rua Tupi está a todo vapor. Inclusive, outras ruas também vão passar por esse processo. Agora é saber lidar com os problemas e esperar pela calçada de pedras brancas e asfalto de tijolos vermelhos. Mas a nossa expectativa mesmo é até o meio do ano que vem, se não tiver toda pronta, praticamente metade dela já vai estar toda entregue. Chega ao final essa edição do PUC News. Em nome de toda a equipe, agradeço por sua audiência digital. Até a próxima! Até logo, fique bem e se cuide. Até mais!